palavra de Deus para as nossas vidas, sobre a estátua de Daniel 2 e sobre as 70 semanas de Daniel 9. É escatologia pura. Daniel 2 e verso 31. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte ferro, em parte barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana de eiras de estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Serei breve nessa questão da estátua e dedicarei mais tempo à questão das 70 semanas, irmãos. Pois bem, esse relato diz que Daniel, ele teve a revelação porque o rei, ele mandou matar os magos, os adivinhos, da caça dos caldeus ali, porque não revelaram o que o rei pediu. Então, Daniel, ouvindo isso, ele se pôs a buscar a Deus com seus amigos, e Deus revelou a Daniel aquele mistério do rei. E o mistério do rei está revelado nessa estátua, tá? E essa estátua revelava o sonho ao rei, mas nos revela muitas coisas hoje que já aconteceram. Vamos lá. Primeira coisa que devemos entender: a cabeça, o corpo da estátua, ele revela períodos e impérios que passaram na Terra, tá? Os maiores impérios desde Babilônia até os nossos dias. Então vamos lá. A cabeça de ouro, tá? Vamos lá. A cabeça da estátua de ouro fino revela a Babilônia na sua força bélica e rica. Babilônia tinha os muros de 102 metros de altura, onde uma carruagem andava fazendo manobras sem precisar da ré, a carruagem de seus cavaleiros. Babilônia tinha os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Babilônia tinha os seus altares da deusa Star. Então, enfim, Babilônia era aquela nação que as outras nações ouviam falar e via a sua força bélica, a sua força de construções, e desejava aquele lugar. Então, aqui este ouro fino revela esta Babilônia, tá? Depois, nós vemos que vai falar do seu peito e seus braços de prata. A prata aqui já é um metal menos nobre do que o ouro. O ouro é mais nobre do que a prata, ou seja, a prata está abaixo do ouro. Porém, aqui é uma sucessão que os medo e persas tomariam a Babilônia, certo, em batalha, e subjugariam a Babilônia. Então essa questão do peito e os braços de prata querem dizer dois impérios, trata de dois membros do corpo, peito e braço. Então são os medos e os persas que derrotaram a Babilônia. Veio o edito para que Israel pudesse voltar às suas origens. Então, pois bem, entendendo isso, agora vem o ventre e as coxas de cobre, que é o Império Grego, com Alexandre o Grande, que tem nos filmes e cinemas, irmãos. Depois os 4 generais que assumiram a responsabilidade do que Alexandre o Grande tomou depois de sua morte. Aí chegou até um dos filhos desses 4 generais, que é Antíoco IV Epifânio, que sacrificou um porco dentro do templo dos judeus, irmãos, profano o templo. Então tudo isso está revelado aqui na profecia de Daniel e já aconteceu. Babilônia foi tomada pelos medos e persas, os gregos. Agora o ventre e as coxas de cobre, irmãos. Cobre é um metal menos nobre do que a prata. Então vemos que vai perdendo o valor humano, dizendo cada império que foi caindo perante a profecia que Deus deu. O que é interessante é o quê?
que, irmão, você vai aprender muito com isso aqui hoje, ó. E depois, as pernas de ferro e seus pés em partes ferro, em parte barro. Aqui revela Roma. Irmãos, começa com ouro, vem para prata, vem para o bronze, agora barro, irmãos, e ferro. Olha só, o Império Romano. Pois bem, você fala, pastor Eduardo, mas tudo isso aí foi prelúdio de Bíblia. Foi, irmãos, os impérios foram caindo. E o que há de ser observado é que a nação eleita de Deus está intacta até os dias de hoje. A nação mais perseguida, foi a mais maltratada entre todas, porém subsistiu. Por quê? Porque o fogo consumidor da sarça revela o poder de Deus trabalhando a favor de seu povo, tá? Agora o que há de ser observado é o verso 34. Estavas vendo isso, ou seja, eu vi todos esses impérios na armadura bélica da estátua. Agora eu vi quando uma pedra foi cortada sem mão e feriu a estátua nos pés de ferro e de bronze e a esmiciou, ou seja, a derrubou, a destruiu. Irmãos, essa pedra revelada em Mateus 16 e 18, quando diz, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Dois termos grego do koiné, Petros e pedra, Petra. Petros é fragmentinho lascado de uma pedra. Petra é a rocha de tropeço, ou seja, Jesus de Nazaré. O fragmento de pedra que somos nós humanos, cheio de falha. Quando ficamos sobre a pedra, nos fundimos a pedra, e essa pedra é a que derrubou os impérios, revelado em Daniel 2, que é Babilônia, Medo-Persa, grega e romana, irmãos. E aqui estamos hoje, tá? E aqui diz que, olha só que interessante, essa pedra rolou e dela foi feita um grande monte e encheu toda a terra. Aqui, irmãos, está apontando para o reinado milenar de Cristo. É um grande monte que não terá reinado igual, e Cristo vai reinar no milênio e sua igreja com ele, irmãos. Então, devemos estar atentos às profecias, tá? Entendendo esses períodos que já passaram, agora estamos vivendo como embaixadores. Nós representamos o Rei Jesus Cristo na terra, somos embaixadores de Cristo. Porém, ele está na profecia, agora das 70 semanas, vamos entender algumas coisas. Quero que você leia comigo Daniel 9, 24. Vamos ler aqui, ó. Daniel 24, 22, 9 e 22, desculpa. Ele me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-me te entender o sentido, ou seja, revelando o sonho. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, ou seja, o anjo foi para dar resposta. 24 verso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. O povo aqui são os judeus. A santa cidade é Israel, é Jerusalém. Para extinguir a transgressão e dar-te fim aos pecados, espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Tá? Agora, entendendo aqui, irmãos, tem que se fazer algumas perguntas. Pastor Eduardo, quanto tempo durará as 70 semanas? Devemos ir, irmãos, lá em Levítico, irmãos, para entender tudo isso, porque a Bíblia, na hermenêutica, ela é revelada dentro da própria Bíblia. Levítico 25 e 8. Vamos lá ler comigo, em nome do Senhor Jesus. 25 e 8. Quero ser rápido, mas quero ser fiel ao tema. Levítico 25 e 8. Também cortará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49. Se entendermos a exegese desse verso, nos remete a fazer outro contexto de Mateus 18 e 22, quando Pedro pergunta quantas vezes perdoar, e Jesus responde, não 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Para Deus, as semanas ela pode indicar dias, anos e milênios, se fizermos a exegese bíblica, porque Deus vive num tempo fora do nosso tempo, que ele vive na eternidade. Mas aqui, se buscarmos os contextos bíblicos, é 70 vezes 7, que dá um final de conta de 490. Este período, outra pergunta a se fazer, que já temos a resposta da primeira,
Quanto tempo é as 70 semanas? Então já temos a resposta que dura 490 anos. Ok, lindo. Agora outra pergunta para entender a exegese é quando iniciou este período. Este período, irmão, se iniciou no período em que Neemias recebeu a autorização do rei Xerxes para sair e reconstruir os muros da cidade. Então ali abriu-se o calendário para essa bênção, tá? Porque se você ler o texto de Daniel, diz que teria autorização para reconstruir a cidade e tudo mais. Então abriu-se este período ali, tá? Então ali começou. E se você observar, o segundo tópico que devemos ver é que este período começa ali, tá? E ele dura uma semana. Olha que lindo, irmão. Dura 7 semanas, me perdoe. Contando 49 anos nesse ciclo de matemática do 7. 7 semanas, 49 anos. Guarda este número, 49 anos. Segundo período a se entender são as 62 semanas. Porque quando vamos partir para entender o texto, há relatos de 62 semanas e depois mais 7 semanas, que se dão um total de 69 semanas. Aprenda aqui. 69 semanas já aconteceram, irmãos. Já aconteceram. Eu vou te explicar como. Essas 62 semanas, irmãos, ela vai por um período de 434 anos, tá? Que foi o final dos 49 anos do período de Neemias ali, juntando com os outros 434 anos, vai se dar exatamente a somatória de 483 anos. Pastor Eduardo, mas as 70 semanas duram 490 anos. Aqui entendemos que já aconteceu 483 anos. Por que aconteceu? Vou fazer uma exposição para você entender. Primeiro, João 1:11 diz que ele veio para os seus o negaram. Todo o que creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que lindo. Mas já havia esse propósito? Não. Se você for estudar o relato da mulher cananeia, de Mateus 15, eu quero ler, irmão. Eu preciso ler isso, eu preciso. A Bíblia é linda. Mateus 15, a mulher cananeia. Entenda, sabemos que Jesus veio para os judeus. Nós não tínhamos nada em parte dessa bênção, até o dia que essa mulher cananeia vai dialogar com Jesus. Os gentios não tinham nada de bênção nessa promessa, irmãos. Aí, a mulher cananeia, diz o texto de Mateus 15:21, e partindo Jesus dali, fora para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercaninas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem de mim misericórdia, da minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondendo palavra, os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui está o segredo. Ele veio para a casa de Israel, encontrar o que estava perdido dos judeus. E olha que lindo. Então chegou ela e adorou. Irmão, adorou é ter fé. Adorar é prestar culto. Adorar é reverenciar. Olha só, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas tem os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. O segredo está aqui, ó. Verso 22, e eis que uma mulher cananeia saíra das cercaninas e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, só vai ser salvo quem confessar que Jesus é filho de Deus. Ela, irmãos, não tinha ainda tido a crucificação, nada, e ela confessa Jesus como a profecia de um filho da linhagem de Davi, dizendo: o Senhor é o Messias, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? O mundo para, irmãos. O mundo espiritual para. Porque aquela mulher, ela provocou pela fé
a misericórdia de Deus, e Deus dispensa a misericórdia. Aí cumpre-se o que está em João 1:11, ele veio para os seus o negaram, mas todo o que creu deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Espera aí, agora vamos colocar as 70 semanas neste fato. Lembra que eu falei que já aconteceu 483 anos, dos 490 que são as 70 semanas? Legal. Quando Jesus inicia a sua vida adulta ministerial, ele entra nos 7 anos que iria se findar as 490 e concluir as 70 semanas e o seu reinado estabelecido para sempre. Pois bem, quando acontece esse fato com a mulher cananeia, Jesus para, ele põe um pause nas 70 semanas, para cumprir o que está revelado agora. É mais lindo ainda, em Romanos 11:25, eu preciso ler isso, Romanos 11:25, coisa linda do céu. Olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que endurecimento veio da parte de Israel, até que a plenitude do gentil haja entrado. Olha que lindo, preciso que você preste atenção nisso. A plenitude dos gentios haja entrado. Ela abriu, essa mulher cananeia, a porta da graça, irmãos, de Cristo para os gentios. Ela abriu a porta da graça de Cristo para os gentios. Agora, aqui o texto de Romanos 11:25 revela o porquê que a igreja tem que ser igreja missionária. A plenitude dos gentios haja entrado. Sabe o que é isso? O entendimento hermenêutico dos eruditos da teologia diz que enquanto todo gentio não se converter, Jesus não volta para continuar o start dos outros 7 anos. E o que temos de fazer? Pregar. Sabe por quê? Se eu e você pregar, podemos estar pregando para o último gentio que falta e Jesus iniciar o arrebatamento da igreja. Pregue em todo tempo e fora de tempo, pregue, 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 pregue. O start, o pause foi dado, o start vai dar na plenitude dos gentios. Aquela mulher cananeia abre uma porta da graça de Cristo para a humanidade. E eu e você temos essa graça por causa da fé semeada daquela mulher cananeia. Porque Jesus veio e disse: eu vim salvar as ovelhas perdidas de Israel. E ela provoca a graça de Cristo pela fé. Por isso que é dito em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé agrada a Deus a ponto dele delegar sua misericórdia para as nossas vidas, sua graça para as nossas vidas. Agora, o que há de ser entendido, irmãos, é que essa mulher cananeia, ela fez algo e deixou uma porta aberta. E essa porta está revelada em João 10, eu sou a porta das ovelhas, revelado em Apocalipse 3, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Perdemos o direito de relacionar com Deus e fomos tirados fora da porta do jardim do Éden, em Adão e Eva. Agora temos a porta da graça de Cristo para as nossas vidas, e isso é lindo. Irmãos, agora vai acontecer 5 fatos neste período. Imagine que está o pausado. Nesse pause, Deus está falando: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, fazendo discípulos, salvando almas. Estamos cumprindo o ide de Jesus, beleza. Agora, como se revela que está perto as bênçãos da escatologia, do arrebatamento da igreja? Primeiro, em Mateus 24, a figueira é o ponto de observação da escatologia. Ela voltou a florescer. Em 1948, Israel foi reconhecida pela ONU como uma nação. E ali a figueira voltou a florescer. Devemos fazer contexto com Gênesis, quando fala, e ali em Mateus 24 fala de geração, a última geração. Geração trata-se de tempo. Mateus 24 fala de geração. Gênesis diz que por causa do pecado o homem agora vai viver até 120 anos. Salmos diz que depois dos 70 anos já é desgaste para a humanidade. Então temos um ponto de mínimo de idade, um ponto máximo de idade dessa geração.
Então, aplicando essa geração para o tempo de vida da humanidade, nascendo essa última geração nossa, os que nasceram em 1948, aplicando-se que podem viver de 70 a 120 anos, então é só pegar para entender, irmãos, ninguém sabe a hora e o dia, mas podemos tirar o pressuposto, e aqui é um pressuposto de doutrina e escatologia, que se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou fazer a conta, 1948, tá? Quer ver? Deixa eu abrir a calculadora. 1948 mais 70, começa-se em 2018, a se findar essa geração. Se eu colocar mais 120, dá 2068. Olha que coisa, irmãos. A ciência está revelando que em meados de 2050, o mundo vai estar tão populoso que não vai ter espaço para construir casa e espaço para plantar o que comer. Então o fim das possibilidades de sustento humano batem pela ciência com a matemática bíblica da escatologia. Agora, o que há de ser observado, a figueira está florescendo, mas nós estamos pregando para alcançar a plenitude dos gentios? Legal. 5 coisas vão acontecer para revelar a volta de Cristo. Primeiro, o anticristo vai fazer aliança com Israel. Inicia-se 3 anos e meio de falsa paz. Segundo, o anticristo rompe com Israel 3 anos e meio de grande tribulação. Terceiro, o anticristo persegue os judeus e o ídolo do anticristo é adorado no templo. Quarto, o anticristo toma Israel prevalecendo contra os judeus. Quinto, Jesus Cristo vence o anticristo e estabelece o seu reinado milenar. Então, irmãos, isso é o que está dizendo. Agora, pastor Eduardo, como será? Ele virá como ladrão. Aí, irmãos, quando nós estamos fazendo matemáticas com contexto bíblico, 120 anos vai viver o homem, 70 anos já é velhice, iniciou o florescimento da última geração da figueira em 1948, está dado pause para os 7 últimos anos. Pastor Eduardo, quais são esses 7 últimos anos? Esses 7 anos de 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e a igreja, pastor Eduardo, estará com Cristo nas bodas do Cordeiro, porque aqueles que vencerem, ele vai dar a coroa da vida, arrebatados como propriedade dele, sentado para celebrar as festas nupciais entre o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, irmãos. Então, essas 70 semanas, espero ter conseguido fazer uma boa exposição, mesmo que rápida aos irmãos, se revela aqui. Então, vamos alcançar a plenitude dos gentios, que é pregar, para que Jesus solte o start. Quando ele soltar o start, ele arrebatou a igreja para 7 anos das bodas, que serão os 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, que a noiva estará com Cristo, adorando a Ele na beleza de sua santidade. Essa é a palavra que Cristo nos deu nessa noite. Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos.